Olá, alunos do nono ano, que é o professor Nilson. Hoje nós teremos apenas a correção da nossa revisão para a prova mensal. Correção que foi postada dia 25/5, certo? A primeira questão diz qual o principal componente do Sol. Ora, o principal componente do Sol, a gente viu que o Sol é composto principalmente de hidrogênio e hélio. Mas o principal componente hoje, nos dias de hoje, é o hidrogênio, certo? O Sol ainda tem muito hidrogênio para queimar. O que ocorrerá com o Sol quando todo hidrogênio for convertido em hélio? É a segunda questão. Como eu disse, o Sol é composto hoje, o principal é o hidrogênio, mas esse hidrogênio está sendo queimado. E nessa queima, esse hidrogênio é convertido em hélio. Bom, quando isso acontecer, quando todo o hidrogênio for convertido em hélio, como o hélio é um composto assim menos denso, ele terá uma expansão muito grande e ele se tornará o que a gente chama primeiramente de uma gigante vermelha. É a letra D no caso. 3. Em que camada do Sol ocorre a produção de sua energia? Lá naqueles estudos que a gente fez sobre o Sol, a gente viu que a produção de energia do Sol ocorre no núcleo. O Sol tem temperaturas elevadíssimas, mas as temperaturas do núcleo é muito mais que o dobro da temperatura das outras camadas. O que é a zona de habitabilidade de uma estrela? Questão 4, não é isso? Aí tem aqui que é a meia distância entre a primeira órbita do planeta e a última. Isso não tem nenhum sentido, não é isso? Região orbital com pouca aglomeração de planetas, também não. Na verdade, seria uma faixa orbital com as condições mínimas que um planeta deve ter para poder desenvolver vida como conhecemos. A vida como a gente conhece hoje aqui na Terra precisa que esteja, entendeu, o planeta numa faixa orbital de uma estrela, de forma que naquele planeta tenha-se condições parecidas com a da Terra, ou pelo menos condições mínimas parecidas com essa que nós conhecemos aqui, a letra C. Questão 5. No sistema solar há uma região chamada zona habitável, onde está inserido o planeta Terra. Essa região possui condições adequadas à vida. Assinale a alternativa correta sobre essas condições. Aí, primeira, tem grande quantidade de gás enxofre na atmosfera, que é favorável à vida. Não, isso não é verdade. A nossa atmosfera, ela é basicamente de nitrogênio e oxigênio, certo? Os outros gases têm muito pouca quantidade. Somente planetas gasosos estão dentro da zona habitável. Não porque a Terra está na zona habitável, não é um planeta gasoso, não é isso? Como aqui tem somente, isso aqui não é verdade também. A zona habitável apresenta temperatura adequada para que se encontre água na forma líquida. Isso aqui está correto. Uma das formas hoje, uma das condições mínimas para que se tenha vida é a presença de água em forma líquida. Então seria a letra C. Tem aqui, o gás oxigênio não é encontrado na zona habitável. Isso não é verdade, a gente sabe porque nós estamos na Terra e a gente precisa do oxigênio, né? Então, é claro que a gente tem uma grande parte de oxigênio na zona habitável. A questão 6. Na espécie humana, assim como em muitas outras, há células diploides e células haploides. Quais são as células haploides humanas? As células haploides, todas as células são diploides, com exceção dos gametas, que são as células que na fecundação vão gerar um novo ser. São os gametas feminino e masculino. Certo? A 7. Um número diploide da ervilha é 14. Quantos cromossomos há num gameta de planta de ervilha? O número diploide, ele tem o dobro de cromossomos que o haploide, que só tem a metade. Então,
como o gameta é uma célula haploide, ele só vai ter 7 cromossomos, certo? Ó, 2 gêmeos dizigóticos podem ser de sexos distintos, justifique. Eles podem ser sim de sexos distintos, como eles são dizigóticos, não é isso? Já quer dizer 2, o dia aqui, ó. Ó, sim, pois são formados de um zigoto que se divide em 2. Não, esse aqui, embora seja assim, mas eles não são formados de um zigoto. Se for apenas um zigoto, que vai nascer 2 seres idênticos. Então, a certa é a letra D. Sim, eles podem ser distintos, pois são formados de 2 zigotos diferentes. A questão 9. Considerando apenas o sistema sanguíneo ABO, existe um tipo de sangue que é conhecido como doador universal, pois pode ser transfundido para indivíduos dos demais grupos. Qual dos tipos sanguíneos AB, A, B ou O é o doador universal? A gente já viu lá nos nossos textos, né? O A, ele doa para o A, não é isso? E somente para o A ou para o AB. O B só doa para o B ou para o AB também. O AB, esse só doa para ele mesmo. E o O é o único sangue que doa para todos os outros. Então, a letra D, sangue tipo O. A geração parental de um indivíduo tem os genótipos azão-azinho e azão-azão, onde o alelo azão gera indivíduos de olhos escuros. O azão gera indivíduo de olhos escuros e o alelo azinho gera indivíduos de olhos claros. O que se pode afirmar da primeira geração do cruzamento desses indivíduos? Ora, na primeira geração, eles vão ter a seguinte sequência. Você tem um indivíduo azão-azão, outro azão-azinho, mas como um dos indivíduos é azão-azão, ele sempre vai doar o alelo azão, então sempre vai ter o azão, esse com esse também dá azão, aí esse com esse dá azão-azinho e esse com esse dá azão-azinho. Não tem como, porque como esse só tem azão, ele só pode doar o alelo azão. Como esse azão é o alelo dominante, né? Isso ele está em letra grande, maiúscula, porque ele é o dominante. Então, onde ele aparecer, vai ter a característica indicada por ele, ou seja, olhos escuros. Então, observa que todos eles têm um azão na primeira geração. Então, todos vão ter olhos escuros. Todos terão olhos escuros. A 11. A genética é responsável pelo estudo da hereditariedade. Considera-se que essa ciência tem iniciado seu desenvolvimento após experimentos aplicados por um monge chamado... Nos nossos estudos a gente viu que o monge, né, esse é o Mendel, que fez trabalhos, né, esse de cruzamentos de ervilhas, né, com ervilhas. Bom, vamos para a 12ª questão. Opa, está na outra folha aqui. Na 12ª questão, o que é fenótipo? O fenótipo são aquelas características que a gente identifica, mas elas são geradas, entendeu? Pelo genótipo. É um conjunto de características da ação do ambiente. Pode o ambiente, entendeu, dar uma impressão de um fenótipo para a gente, mas não é decorrente, não é causador. Você pode até mudar o fenótipo, mas o que faz o fenótipo mesmo é o conjunto de características decorrentes da ação do genótipo. Isso aqui é o fenótipo. João e Maria, ambos normais para o caráter pigmentação da pele, casaram-se e tiveram 2 filhos normais para essa característica e um filho albino. João e Maria ficaram surpresos com o nascimento do filho albino e questionaram se ele poderia ser mesmo um filho do casal. Qual deve ser o genótipo dos pais para que possa ter nascido um filho albino? Olha, como os 2 são normais, isso quer dizer que eles têm um gene dominante, pelo menos um. Eles são, no caso, um gene dominante. E é claro, eles têm que ter também um gene recessivo, que é a única maneira de cada um doar um recessivo e nascer um filho albino.
Então, eles não podem ser um deles azão, porque nesse caso aqui sempre ia, esse casal aqui, ó, nesse caso sempre ia doar um azão. E aí não ia ter nenhum albino. Isso aqui também, ó, tá descartado, porque esse aqui, ó, é homozigótico e todo com o gene, no caso aqui, o alelo dominante. Então ele só pode doar azão. Então não teria filhos, entendeu? Recessivo para o albinismo. A única maneira disso acontecer é nessa daqui. Por que que essa não dá certo? Essa, embora tenha filhos albinos, mas observa que o casal aqui, ó, esse aqui teria que ser albino. E aqui diz que eles são normais, ó. Como João e Maria são normais, então eles não podem ser azinho, porque azinho, um deles seria albino. Então a única possibilidade é eles serem homozigóticos, né? Isso, todos dois, porque aí um doa o azinho o filho, o outro doa o outro azinho, e aí teria um filho azinho. Mesmo sem eles serem albinos, eles poderiam gerar um filho albino. Então a letra certa é a letra D. João é alto, tem pele clara, cabelos castanhos e olhos azuis. As características citadas correspondem a essas características que são identificadas, entendeu? Que a gente consegue identificar, são o que a gente chama de fenótipo. Fenótipo são essas características observáveis, né? São geradas pelo genótipo, mas as características observadas geradas pelo genótipo é o que a gente chama de fenótipo. Então é o fenótipo do João. Espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula.